Conversa Bem Viver. Atenção, meu povo, que a seleção brasileira está entrando em campo no nosso programa. É com muita alegria que eu anuncio que quem conversa bem viver é o ator e diretor Gui Ferraz, um dos protagonistas da novela das 9 que está rodando agora. Quem ama, cuida. Ele que é o personagem Thiago. Já vamos falar sobre isso, mas vamos falar também sobre o Jairzinho, que é o personagem que ele encarna nessa série que está emocionando o Brasil, que está rodando no Netflix. Brasil 70, a saga do Tri. Gui, que prazer falar contigo, meu amigo. Obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, viu? Imagina, eu que agradeço. Um privilégio também estar podendo te conhecer, Lucas, e poder estar falando com todo o público aqui do Brasil de fato. Maravilha. Vamos trocar uma ideia então sobre esse momento tão especial da tua carreira, que tu está protagonizando dois personagens muito importantes, seja na TV brasileira, no streaming, enfim. Conta um pouquinho como que foi essa emoção de ter sido escalado para fazer parte de uma das seleções campeãs que mais emocionou o Brasil, justamente num clima de Copa. Como que foi isso? Foi uma loucura tremenda, porque eu acredito que, assim, até começar a filmar, eu não tinha percebido o tamanho do projeto, não tinha percebido e ter conseguido enxergar a noção do que seria, né, o Brasil 70. E aí, quando a gente começou a filmar, foi aonde eu realmente consegui perceber, assim, a grandiosidade do que a gente estava fazendo, do que a gente fez. E quando eu fui percebendo tudo isso, cara, eu fui me sentindo muito privilegiado, assim, porque eu sempre acompanhei futebol, eu gosto muito de futebol, de jogar, né? Não muito de assistir, mas eu não tinha um profundo conhecimento, né, sobre essa época e sobre a história desses jogadores. Eu sabia que era uma das maiores seleções de todos os tempos, mas eu não conhecia a fundo toda a história, né? De como tinha sido o processo de classificação, de como é que tinha sido a dificuldade deles para enfrentar, né, diversas adversidades. E aí, quando eu fui mergulhando nesse universo, cara, eu falei assim, era pra ser eu mesmo, sabe assim, porque eu nem tinha noção que eu parecia com o Jairzinho, aí todo mundo falava, cara, você parece muito, eu comecei a ver, eu falei, caraca, eu pareço. E aí, na questão da posição também, eu jogo na mesma posição que ele. A gente tem as mesmas características, e aí isso tudo foi, sabe, convergindo para que eu de fato me sentisse abençoado, sabe, para conseguir fazer um trabalho desse, porque realmente eu acho que eu me preparei assim durante uns 4 anos para fazer esse personagem, sem saber, porque eu já tinha uma rotina e uma disciplina muito grande com os treinamentos, então eu já tinha um corpo muito atlético. Inclusive eu precisei ficar sem treinar a parte de superior, né, que é peito, costas, ombros e braço, sem treinar durante esses 6 meses, porque eu já estava muito forte. Então eu era o contrário, eu tinha que perder músculo na parte superior. Então para mim isso foi maravilhoso, porque eu já estava praticamente pronto para o Jairzinho. Então foi meio que como um presente de Deus, dos orixás, assim, para mim. E aí eu me sinto muito realizado de poder ter feito esse trabalho justamente nesse momento e ainda agora que a seleção está começando a cair no gosto da população, né? Graças a Deus. Eu fiquei pensando bem isso, Gui, que assim que o Brasil estreou e foi aquele jogo que não animou muito contra Marrocos, foi uma onda de água fria, dá pra dizer, né? Porque é impressionante. Até a estreia tava aquele clima, o Hexa vem, apesar de tudo, e aí a gente jogou e parecia que a gente já tava desclassificado. O Ancelotti não sabe de nada, Vini Júnior parou de jogar, Neymar nunca ouviu falar, enfim. É isso. Torcedor é isso e tá tudo certo. É o papel da torcida ser É, volátil, assim. Eu acho que não tem que responsabilizar ninguém, mas eu fiquei pensando bem isso, cara. Se a seleção avança, com certeza essa série, tudo que tá sendo produzido em torno da Copa ganha um fôlego e vocês que atuaram deviam estar com uma torcida extra para que tudo desse certo, para que, enfim, tudo viralizasse, chegasse, tivesse mais alcance. Gui, exato, e conta, o Jairzinho se consagrou no Botafogo, né? Jogou entre outras seleções, entre exato, outros times. Seleção, né? Porque aquele Botafogo era uma seleção. Jogou no Cruzeiro, exato. Portuguesa, mas também jogou no futebol de fora. E aí, tu é botafoguense também? Como que é? Ah, não, eu sou vascaíno, cara, sou vascaíno. Mas eu admirei e admiro muito assim a trajetória do Jairzinho, porque como era antigamente, os jogadores eles se consolidavam, né, nos times brasileiros para poder ir para a seleção, né, ter essa honra de ser convidado e ser chamado para a seleção.
Então, mas eu não tive nenhum problema, assim, em ser vascaíno e fazer um cara botafoguense, né? Então, para mim foi muito tranquilo, assim, poder viver isso. Até porque eu também não, eu sou um baita de um torcedor vascaíno, mas eu não sou fanático, sabe? Porque foi como eu falei, eu não consigo assistir o jogo do Vasco, eu não gosto de ver jogo. Eu tenho assistido os jogos, os momentos que eu assisto futebol é Copa do Mundo e é a fase de mata-mata da Champions League. E para não falar que eu não assisto futebol brasileiro, eu assisto só quando é final. Final da Copa do Brasil, Libertadores, aí eu assisto, mas esses jogos assim de estadual e Campeonato Brasileiro eu não assisto. Então para mim foi muito tranquilo, sabe? Ser vascaíno e interpretar um personagem que é botafoguense doido assim. Mas se fosse o Ryan, talvez viesse mais a calhar ainda, né? Ah, com certeza. Se fosse o Raí, inclusive, tava torcendo para ele fazer o gol ontem, quase que ele fez. Eig, e fala mais que tu falou que tu também joga na mesma posição do Jairzinho. Tu chegou a pensar em ser jogador de futebol? Teve algum momento da tua trajetória que tu estava na dúvida entre ir para carreira artística ou ser jogador de futebol? Então, na verdade, não, essa dúvida eu não tive porque eu parei de jogar futebol muito cedo, assim, com 11 anos. Então, não posso nem dizer que eu tive uma carreira como jogador. Não, eu não tive. Eu cheguei a ser federado, joguei pelo Flamengo, joguei pelo Esporte Clube Mackenzie, que é um clube que tem aqui de futsal no Meier, né? Mas eu parei muito cedo, com 11 anos eu já desisti, porque assim, eu tenho talento para jogar futebol, mas eu não tinha vocação. Eu não gostava de treinar, eu não gostava de ficar fazendo os fundamentos, por mais que fizesse muito bem, né? Mas eu gostava do coletivo, eu gostava da hora só do futebol. Então acho que isso foi muito determinante para que eu não fosse jogador, porque o momento em que eu decidi que eu ia atuar, isso eu já tinha 18 para 19 anos, então era um momento da minha vida aonde eu já tinha tentado fazer muita coisa, eu já tinha tentado jogar bola, já tinha tentado andar de skate, aí eu tinha tentado depois também jogar badminton, depois tentei voltar a jogar futebol de novo com 16, mas eu estava completamente despreparado. Aí tentei jogar basquete durante um tempo, então fui tentando um monte de coisa, não consegui nada assim. E aí até que teve uma hora que apareceu assim essa oportunidade de entrar nesse universo do audiovisual que foi muito aleatório, sabe? Uma professora minha de inglês falou que eu levava jeito para fazer teatro, mas eu não levei fé. E aí 2 anos depois eu fui fazer umas fotos, levei para uma agência e aí foi onde tudo começou, assim. Aí eu comecei a fazer comercial, fui fazendo testes para novela, e aí as coisas foram se encaminhando assim, né? Fui fazer malhação, aí as portas se abriram dentro da Globo e do mercado do audiovisual, sabe? Já quero falar um pouquinho mais sobre essa tua trajetória ascendente dentro do audiovisual de forma geral e agora se consolidando numa novela das 9, simplesmente, protagonizando com grandiosíssimos nomes da dramaturgia, dramaturgia brasileira. Mas só para fechar esse capítulo do Brasil 70, essa seleção de 70, a gente tem o privilégio de ainda ter alguns jogadores entre nós, né? Perdemos a Uhum, maior referência, que foi o Pelé, mas outros nomes estão aqui, entre eles o Jairzinho. Ele participou da exato. preparação de elenco? Tu chegou a conversar com ele em algum momento? Não, ele não participou, mas eu sempre mantive contato com a filha dele, né, a Janaína Ventura, que é assessora pessoal dele também. A gente ficou na época das filmagens tentando encontrar, mas é porque estava difícil a minha agenda, porque eu estava morando em São Paulo e estava realmente vivendo 100% para o Jairzinho e para a série, então realmente estava muito difícil de conseguir encontrar com ele, mas acabou que a gente está se organizando agora para conseguir fazer esse encontro, para a gente conversar e aí ele também poder me contar os causos, né, da época, assim, porque eu quero muito saber, né? Então a gente mantém um contato e a gente já está meio que se organizando para se encontrar e fazer esse crossover aí, né, do Jairzinho real e o Jairzinho fictício. E ver se ele aprovou a atuação, né? O que que tu acha? É, eu acho que sim, porque a filha dele falou que eles amaram. A filha dele falou: Caraca, Gui, a gente amou, você tá super bem, caramba, a gente tá muito feliz. Então acho que ele gostou, acho que eu representei ele de uma forma muito, muito bonita e muito legítima, assim. Fui Sim. o mais fiel e honesto possível, assim, fazendo esse trabalho, sabe?
A gente percebe, pelo que a gente consegue comparar de imagem de arquivo, mesmo sem conhecer o Jairzinho, né? Mas a Aham. série ela é muito fidedigna em vários aspectos. E até falando sobre isso, acho que um dos pontos altos que ela traz é logo no início, quando ela mostra esse escândalo que a gente pode colocar, que não foi revelado pela série, a gente já acompanhava, Uhum. de que foi a tirada do técnico João Saldanha, que é interpretado pelo Rodrigo Santoro, e a colocada do Zagallo, que é o Bruno Mazeu, e uma decisão extremamente política, único e exclusivamente Exato. política por conta dessa célebre frase do Médici, o então ditador da época, que no caso do Saldanha, que Saldanha falou, Médici, tu escala o ministério, eu escalo a seleção. O que que tu achou? Te surpreendeu quando a série não teve medo de trazer esse caso e mostrar como a ditadura influenciava de diversas maneiras o futebol e diversos aspectos da vida cotidiana da população? Não, não me surpreendeu porque era um assunto que não tinha como você perpassar por eles de uma forma superficial, porque o Saldanha foi o cara que escalou esse time, né, para ser campeão. Mas eu não acredito que se o Saldanha continuasse no comando, eu acredito que o Brasil não seria campeão. Eu acho que um fator muito decisivo foi realmente todo o método de treinamento que o Zagallo trouxe. E isso eu não sabia, né, até começar a estudar. Então, não me surpreendeu porque de fato é uma história, uma ferida, né, que não está cicatrizada ainda na história do brasileiro, né? Uma questão que é muito latente. E isso eu consegui ver mais profundamente, principalmente quando eu fiz também o Marighella, né, que falava exatamente sobre essa época. A gente conseguiu ver quanto que essa o quanto que essa ferida ela ainda está aberta, só que ela está tampada ali com um véuzinho só para tentar esconder. Então, assim, então eu achei muito interessante e muito bom para a série a Netflix ter batido o pé e falou, não, a gente vai contar essa história, sim, porque é importante e porque também fez parte, assim, né, da história dessa seleção. Por mais que os jogadores eles não tiver a maioria, na verdade, né? Porque o Paulo César Caju e o Tostão, eles tinham uma consciência política um pouco mais avançada, né? E o Paulo César Caju, uma questão também racial mais avançada do que os outros, né? Então, foi muito bom, sabe? A Netflix ter embarcado e falar, não, a gente vai falar sobre essa etapa na história, porque fez parte, né? O Zagallo, ele fazia, né, parte ali do regime, assim, então ele foi colocado lá por isso, tanto que o método de treinamento dele que ele utilizou a maioria eram métodos militares, né, para treinar os jogadores. Então, essa dicotomia entre ter um antigo treinador que era do partido ali comunista e tal, e aí depois entra um outro que é o oposto, foi muito interessante também viver isso como jogador ali no momento, para falar, cara, o mais importante aqui é o Brasil, e não é uma questão de ser alienado, não era, tipo assim, meu irmão, o que é mais importante é o Brasil. É a gente conseguir jogar essa Copa do Mundo. Pô, quem vai estar no poder ou não, eu sei que está fazendo mal para um monte de gente. Só que quando você é atleta, cara, é óbvio que tem muita questão em jogo. Assim, tem atletas que conseguem bater de frente e que eu acho muito importante com maior louvor. Só que é complicado, porque a máquina acaba que ela vira um rolo compressor, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos com aquele jogador de futebol americano, o Colin Kaepernick, que ele, pô, se manifestou contra e tal. Cara, a carreira dele no futebol americano acabou. Mas graças ao movimento dele e tudo mais, ele conseguiu se manter ali representante da Nike e fazendo todo o movimento e se tornou uma pessoa muito importante na luta. Mas é um que consegue se manter, porque o resto, quando luta contra a máquina, na maioria das vezes, é esmagado pela estrutura, né? Então, achei muito importante a Netflix ter bancado isso e ter contado essa história desse jeito, sabe? Nossa, Gui, tudo isso que tu está trazendo é muito importante e desperta um debate fundamental
porque o futebol ele tem uma capacidade incrível, talvez única, de gerar ídolos, né? De gerar referências. Olha o que que é o Neymar, o que é o Vini Júnior. Uhum. Essas pessoas, elas são não só pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro, literalmente vistas como realmente semideuses, algo por aí. É, Então, quando a gente vê uma pessoa com esse poder, a gente gera uma expectativa que ela também nos ilumine e guie um caminho. A gente quer que o Neymar chegue lá e aponte o dedo, assim como o Vini faz, para denunciar o racismo, por exemplo, para aham, defender a democracia no Brasil. E aí, quando ele não faz isso, ou às vezes faz até o contrário, vira um negócio muito complicado. É difícil, aqui a gente está quase acabando a entrevista, não vou te esperar que traga uma resposta iluminadora, mas aham. só para compartilhar essa dificuldade, essa aflição que gera em nós, torcedores, né, Gui? É porque eu acredito que assim é uma questão muito de inteligência emocional, né? Porque o futebol, cara, desde que ele foi criado, e principalmente a partir do momento que ele se tornou um movimento intrínseco pro brasileiro e para a brasileira. Cara, ele é como se fosse o ópio da população. É como se fosse o ópio da população que não sabe o que está vivendo, que só acorda, tem que tomar ali um copo de água com café 4 da manhã já para ir para o trabalho, para ficar naquele trabalho estressante. E daquele trabalho estressante ele vai pegar um trânsito de 1 hora e meia, 2 horas para chegar em casa. Então, assim, o que ele quer, ele não quer ficar refletindo, ele quer ter um momento de lazer. E esse momento de lazer, na maioria da população, é o futebol. Então, o que eu falo da inteligência emocional é óbvio que assim, eu não, sabe, não, a gente, muita gente tem as questões, né, com seus ídolos dos esportes, e aí no caso do Neymar, o Neymar isso, o Neymar aquilo, pô, o Vinícius Júnior, pô, faz. É porque a gente, foi o que você falou, a gente cria uma expectativa muito grande do que aquilo que a gente quer fazer para outra pessoa que ela queria fazer. Só que assim, a gente não pode exigir que o outro faça aquilo que a gente faria, entendeu? E tentar entender que assim, cara, beleza, eu não concordo com as opções políticas dessa pessoa, eu não concordo com as atitudes que essa pessoa tem. Agora, o que a gente sempre fala dentro do meio da bola, cara, dentro de campo. Porra, dentro de campo, cara, não tem o que falar. A gente vai precisar dessa pessoa. Porra, mas o Vinícius Júnior, ele vai falar. Cara, graças a Deus o Vinícius Júnior aproveita esse canhão midiático que ele tem para poder lutar contra. E que bom. E que surjam mais Vinícius Júnior para poder lutar contra o racismo no mundo inteiro, e principalmente naquele país da Espanha, que é um racismo absurdo, assim, né? Então, assim, mas é muito complexo a gente exigir que o Neymar seja semelhante ao Vinícius Júnior, porque aí você tem que ver toda a história de vida do Neymar. Ele é uma história de vida completamente diferente da do Vinícius Júnior. Vinícius Júnior veio de São Gonçalo, Rio de Janeiro, a família preta ali, que tem toda uma questão que, pô, com certeza ele sempre sofreu. Pô, São Gonçalo é super perigoso, um cara preto, retinto. Isso faz muita diferença, cara, sabe? O Vinícius Júnior é retinto. O Neymar não é retinto. Então, querendo ou não, são questões aí do colorismo que envolvem muitas camadas, sabe, para que a gente queira que, porra, o Neymar tinha que fazer isso ou aquilo. E aí isso eu faço paralelo com os jogadores da época também, porque essa foi uma questão minha, de tentar entender qual que era o posicionamento do Jairzinho naquela época. Eu falei, cara, o Jairzinho com certeza não era um cara alienado a esses assuntos, mas também ele não era um cara extremamente racializado como o Paulo César Caju já era, entendeu? Mas eu falei, pô, mas se eles jogavam juntos, estavam juntos, pô, com certeza eles tinham uma influência um sobre o outro. Então foi dentro disso também que eu consegui compor algumas coisas ali nas falas do Jairzinho em relação ao que estava acontecendo, que o Pelé falava, não, é só a gente falar qualquer coisa. Eu falei, não, não é assim, não é só falar qualquer coisa. A gente tem que entender que se a gente se meter com isso, não vai ter volta. Então foi até um ponto de questionamento meu como artista sobre o que o Jairzinho pensava, porque até hoje eu também não sei como ele pensava essa parte política. E é até algo que eu quero conversar com ele e saber o que ele pensava na época, né? E o que ele pensa hoje, mas principalmente o que ele pensava naquela época a respeito disso tudo, do momento da ditadura militar, do momento do racismo ali naquela época. Então, isso são questões que eu carrego comigo e que eu quero debater e conversar com ele para saber sobre, sabe? Depois que tu tiver esse papo, a gente vai marcar mais uma entrevista para tu saber. Ah, lógico, Já tá claro. marcado.
Ei, Gui, mas já que a entrevista está chegando ao fim, eu não queria deixar de falar sobre isso, justamente sobre o teu protagonismo dentro da novela das nove e trazer todo esse debate racial para dentro, porque a gente sabe como a TV sempre foi uma propagadora e que reproduziu mesmo, né? Acho que não tem muito como esconder Aham, essa palavra de diversos estigmas raciais da nossa sociedade, né? Quanto tempo a sim, Globo demorou para colocar uma pessoa preta para fazer um papel de protagonismo, com um arco narrativo bacana, que não fosse uhum, simplesmente empregado, empregado, que é uma profissão absolutamente legítima, mas a gente sabe que sim, esses estereótipos reproduzidos na TV geram uma série de consequências. Então, eu queria te ouvir um pouquinho como está sendo esse momento de tu estar protagonizando ao lado de Antônio Fagundes, Belise Pombal, enfim, nomezaços, mas ao mesmo uhum, tempo trazendo toda essa é a tua reflexão que tu acabou de explicar pra gente, se tu traz sim. isso, se tu fala com o Antônio Fagundes sobre isso, se tu fala com o roteirista, enfim, como que tá sendo toda essa epopeia? Tá sendo um processo muito bonito, muito complexo, assim, porque eu digo que, de fato, assim, esse personagem está sendo o personagem mais difícil, assim, que eu estou fazendo na minha carreira, porque ele é um personagem que ele tem muito destaque, né? Ele faz parte do núcleo central da novela, de uma novela das nove, e como você falou, tô com artistas ali gigantescos, como, né, o Fagundes ali, a Belise Pombal, Isabel Teixeira, sabe? Pô, tô com o Chay, com a Letícia ali, então são pessoas que movimentam muito, né, a teledramaturgia, assim. E para mim, no lugar que eu tô, junto com a Belize, nesse lugar dos personagens que tem um, como você falou, um arco dramático muito interessante, muito rico e com muito material, e num lugar de poder, ter esses protagonismos negros num lugar de poder ali, seja sem o maniqueísmo do bem ou do mal, né? Porque é isso que é a complexidade e a ambiguidade que está sendo do meu personagem, porque ele tá do lado do mal, mas ao mesmo tempo ele é um cara honesto que se conecta com pessoas do bem ali de alguma forma, né? Então, para mim está sendo muito difícil porque encontrar, né, qual que essas nuances, né, do Tiago. E aí poder estar vivendo isso tudo, pô, na Rede Globo, na novela das nove, poder estar assumindo esse lugar, para mim está sendo muito especial e quero que eu faça mais coisas assim, porque foi como você falou, geralmente a história do homem negro ou da mulher negra é sempre uma sub-história, né? Ela nunca é uma história principal e que tem um enredo grande. Então, para mim, está sendo muito relevante, muito importante poder encontrar as pessoas na rua e as pessoas falando, cara, pô, eu não estou gostando de você, não. Não, mas tá bom, mas você tá bom, mas você tá bom. Eu tô amando te odiar. Então, assim, isso está sendo bem tocante, porque é justamente o sentimento que eu quero causar nas pessoas. Eu não quero que as pessoas tenham uma completa regozija pelo meu personagem, igual estão tendo pelo da Pilar. Pelo contrário, o Thiago, ele tem uma coisa boa ali. E aí eu acho que também é muito importante eu estar nesse momento, no horário nobre da Globo, ali sempre bem vestido, sempre na estica, sabe, lidando com coisas de alto valor, que são joias, né, diamantes, ouro, prata, coisas que transmitem o poder, né? Então, é muito bonito, sabe? E eu estou muito agradecido, sabe, a Deus, os orixás, por terem me dado essa oportunidade de estar principalmente, sabe, ao lado da Belize ali, ser filho dela, para mim tá sendo uma loucura, porque ela é um furacão, cara. Quando ela começa a atuar, é uma maravilha, é um frescobol de alto nível que a gente joga ali, é um jogo maravilhoso. Então, sabe, realmente eu tô muito realizado, assim, sabe? E vem mais coisas aí pela frente, se Deus quiser, e Ele há de querer. E acho muito importante e fico muito feliz com o carinho que eu estou recebendo do público de se tornar, né, esse exemplo, essa referência de que as pessoas, independente das dificuldades e independente, né, porque a nossa corrida, a gente, cara, que é negro, ainda mais para as pessoas que são mais retintas, a corrida nunca começa no mesmo lugar. A gente começa muito lá atrás e muitas vezes a gente começa já num retardatário, sabe? A gente começa várias voltas atrás, enquanto, pô, as pessoas brancas, além de ter as oportunidades muito mais fortes e muito mais presentes, a gente começa de um ponto de partida muito atrás.
Então, eu e Belize podemos estarmos nesse lugar de poder, mas também é importante falar, sabe, da Tati Tiburcio, que está num lugar de destaque também, a Mariana Sena também, que está num lugar de destaque também dentro da novela. Então, assim, nós somos. A Jennifer Nascimento também, que está entrando agora na novela, pô, baita atriz. Então, assim, então nós temos um elenco negro, assim, muito potente e muito rico, sabe, de material humano para poder mostrar para o povo brasileiro que a gente pode se ver na televisão e que a gente deve se ver também. Então, eu acho que é um momento muito bonito e muito importante, assim, o que o Valcir, a Cláudia e junto com a Amora, o que eles estão fazendo, o que elas estão fazendo para colocar a gente nesse lugar, sabe, de importância, relevância e entender que, cara, é daqui para mais, É isso entendeu? aí, é isso aí. Não É, aceitaremos retrocessos. exato. Gui Ferraz, minha gente. O Thiago de Quem Ama Cuida e Jairzinho do Brasil 70, Saga do Tri. Meu amigo, um prazer imenso falar contigo. Parabéns por esse sucesso. Pô, Que venha o Hexa para fazer com que essa série voe ainda mais longe e até lá a gente segue em axé, contato. Obrigado pelo espaço, meu axé. amigo. Imagina, eu que agradeço, Lucas. Obrigado e um beijão para todo mundo aí que está assistindo. Um beijo. Conversa Bem Viver.